queria fazer um debate com vocês sobre o papel da Igreja Católica na história. Eu queria debater com vocês se a Igreja Católica foi benéfica, pelo menos até o século XIX, entrando no XX, que ela perde o poder que ela tinha. Durante o poder da Igreja Católica, isto é, de Constantino, a modernidade, qual foi o papel da Igreja Católica no mundo? Veja, tudo começa com Constantino, lá no século 300, né? Tudo começa com Constantino. Ele assume a religião cristã como verdadeira, como a verdadeira do reino, do Império Romano. Daí ela vira uma religião de Estado. Só que aí começam os problemas. Tem um livro do Leandro Duarte Rust que ele narra as podridão que foi a Igreja Católica depois disso. Depois que ela dominou o Ocidente, a Igreja Católica, segundo Leandro Duarte Rust, ela fazia guerra de procuração entre um rei e um outro. Isso para manter o seu poder na Idade Média. Para manter o seu poder, ela fazia guerra de procuração. Isso está na Igreja Medieval, de Leandro Duarte Rust. Ela fazia guerra de procuração. Não era simplesmente uma igreja que queria salvar a alma da pessoa. É por isso que esse papo de querer salvar a alma da pessoa sem olhar para a realidade é uma balela. É utilizado, isso é burrice, é uma balela, uma burrice utilizada para defender as maiores penalidades do mundo, porque o cristianismo, enquanto ele for uma religião de pessoas, a não ser que ele perca sua força vital, como perdeu o zoroastrismo. Quando ele perder o zoroastrismo, aí ele perde sua força social. Aí ele vira uma religião de Zoroastro, uma religião pequena, que não tem força mecânica na sociedade. Mas enquanto o cristianismo for uma força social gigantesca como ele vai ter culpa sim nas coisas que está envolvido. Leandro Duarte Rust narra várias coisas que a Igreja Católica fez durante a Idade Média, a Igreja Medieval, ou o homem que foi 3 vezes Papa, eu acho que é esse o nome. Então, eu quero que vocês notem, isso foi a Igreja Católica no medievo, foi isso. Guerras de procuração, corrupção, mantimento da ordem vigente. Porque, veja, tem uma história muito boa, né, narrada em A História da Reforma, de Carta Linda, velho. Ele narra assim o seguinte: quando algumas pessoas da Idade Média tiveram contato com a Bíblia, elas se revoltaram, olharam a história do Êxodo, por exemplo, a história do Êxodo, elas olharam a história de Jesus comparado com os pobres e se revoltaram com aquilo. Oh, peraí, olha o que está acontecendo, isso não pode acontecer. Não pode existir algo assim, não pode existir dessa maneira. E a igreja proibiu a leitura da Bíblia. Eu quero utilizar para vocês também um livro aqui da Emília Fiotti da Costa, que é uma historiadora muito respeitada na área, que é o seguinte: na página 356 da Monarquia à República, ela diz o seguinte: a igreja bem cedo estabeleceu um compromisso entre escravidão e cristianismo, encontrando na tradição ocidental os argumentos para justificar a escravidão de negros. Durante o período colonial, a teoria da guerra justa forneceu a base lógica para a escravidão. Aqueles que se opunham ao cristianismo mereciam ser escravizados. No mundo governado pela providência divina, a escravidão era a punição para o pecado. Os negros deviam pagar por presentes ou passados. A igreja limitava-se a recomendar benevolência ao Senhor em resignação ao escravo. O pecado do Senhor era a crueldade, o pecado do escravo era a revolta, a rebeldia. Uma teologia com óbvias conservadoras. Como a Igreja Católica era uma instituição universal, quero que vocês se liguem nisso que ela vai dizer. Como a Igreja Católica era uma instituição universal, não havia grupos religiosos que questionassem a legitimidade da escravidão, como os Quakers, por exemplo, faziam nos Estados Unidos. Eu quero que vocês notem isso. Ela não quer dizer que existiam indivíduos que eram contra a escravidão, ou grupos que eram contra a escravidão. O problema que ela quer levantar é que não existia uma base dentro da igreja que se opunha à escravidão. Porque a igreja é um universo, né? Ela é um todo. Então ela não tem partes como tem uma igreja protestante, que os protestantes que tem várias partes, por exemplo, um protestante discorda do outro e forma uma igreja nisso. E essa igreja é diferente do outro porque tem uma visão de mundo diferente, uma cosmovisão diferente. Não existe isso na igreja católica. A igreja católica é um universo, é um universal. O que ela define, todos têm que acanhar. E nesse momento a igreja católica definiu a defesa da escravidão. E todos acataram essa ordem. O único estudo sobre as relações entre igreja e instituição da escravidão é o de Luiz Anselmo da Fonseca.
a escravidão, o clero e o abolicionismo. Há várias referências sobre o assunto na obra de Serafim Leite. Vem ainda René Ribeiro, Relações do Negro com o Cristianismo na América Portuguesa. Américas. Eu quero que vocês notem isso. Isso foi a igreja durante a modernidade, Idade Média e Antiguidade. E eu acho que é Idade Média, né? Porque já estava no fim do Império Romano, Idade Média baixa e alta e modernidade. Esse foi o papel da Igreja Católica durante esse tempo. Agora a Igreja Católica muda, mas ainda assim permanece sendo uma igreja conservadora. Por exemplo, tem o Discurso de Puebla, que agora eu não vou ter na mão, só estou com esse livro aqui. O Discurso de Puebla do Papa, em 1979, que eu ainda me lembro de cabeça, ele condena algumas partes da teologia da libertação. Para quem não sabe, nessa época, como Charles Myers fala muito bem, estava ocorrendo não só a proibição dos camponeses lerem a Bíblia, porque estavam se revoltando ao ler a Bíblia, como só os ricos poderiam ler. Eles poderiam ler, poderiam participar da igreja, mas os camponeses estavam sendo proibidos na América Latina pelos governos aliados aos Estados Unidos, ao Império Estadunidense. Então a igreja vai lá e diz isso, ou seja, ela ainda mantém um certo conservadorismo na sua base. Entende? Como ela é um todo, ela é um universo, ela é um universal, a igreja católica como universal, ela não tem grupos religiosos tão fortes como os quakers que discordam da lógica conservadora da igreja. A teologia da libertação é muito associada à igreja católica, é uma coisa que abriu, né? Agora na modernidade, na contemporaneidade, me perdoe. Mas ainda assim a igreja católica mantém um universo dentro dela. Entende? Como a proibição de ser católico e comunista e tudo mais. Então eu só queria que vocês vissem isso, a antiguidade e a modernidade. Eu quero que vocês peguem 2 livros para vocês verem. Este daqui é o primeiro, que vai tratar da modernidade, da relação, porque você sabe que é implicada a relação entre a igreja e o Estado brasileiro no tempo do Império Brasileiro, que eu acho que é melhor chamar Império do que Estado, da monarquia república. Eu quero que vocês peguem cheio de mais o Evangelho de São Marcos. O começo dele é uma discussão tremenda sobre isso. Eu quero que vocês peguem o livro do Leandro Duarte Rost, que isso é muito bom, sobre esse tempo em igreja medieval e o homem que foi 3 vezes papa. E quero que vocês façam essa síntese que eu estou fazendo aqui para vocês. Essa síntese histórica. É isso, valeu. Até mais.